Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às quintas-feiras eu trago aqui para o canal conteúdo totalmente voltado para o terror, em que eu trago vídeos narrando histórias, contos de terror, sejam eles reais ou fictícios, e trago também citações de lendas urbanas, lembrando também que se você tiver alguma história de terror, paranormal, sobrenatural, que você queira compartilhar para que eu traga vídeos narrando, entre em contato comigo pelas redes sociais, que eu deixo tudo na descrição, e me envie a sua história. No vídeo de hoje eu vou fazer a interpretação de uma história de terror, ou seja, eu vou contar em primeira pessoa, como se tivesse acontecido comigo. É uma história muito interessante que eu vi no Facebook, uma pessoa postou em um grupo que eu participo, e eu achei essa história interessante porque ela mostra que todo mundo está sujeito a passar por uma situação em que uma pessoa cruza o teu caminho e te puxa para baixo, acaba com a tua autoestima, destrói a tua vida. Mas é uma história que também mostra que tudo que a gente passa é passageiro. Momentos ruins da vida também são passageiros. E é uma história que, obviamente, também tem uns toques de terror. E eu espero que vocês gostem. E esse é mais um vídeo do quadro Quinta Aterrorizante. Hoje eu vou dar um relato de uma história em que eu estraguei a minha vida por uma pessoa. Mas tudo que ela fez, eu posso dizer que ela pagou da pior forma possível. Bom, tudo aconteceu em 2018. Eu era gerente de loja, ganhava bem, morava sozinha, eu tinha uma vida legal. Mas um dia apareceu um rapaz na minha loja, muito educado. Ele queria comprar um perfume. Levei ele na seção de perfumes e foi então que ficamos amigos. Depois desse dia, ele pediu o meu zap e foi nessa época que começamos uma amizade. 2 semanas depois, a gente marcou de sair. E foi tudo de bom, começamos a namorar e como todo começo de relacionamento foi tudo ótimo, mas depois estraga. Bom, eu morava em um apartamento no 5º andar, todo final de semana ele dormia comigo. E foi então que um belo dia eu percebi que minhas coisas, como secador de cabelo, perfumes caros, começou a sumir do meu guarda-roupa. Eu, besta, achei que tinha tudo caído e ficado pelo chão. Na verdade, como a minha vida era muito corrida, eu nunca parava para prestar atenção nesses detalhes. Até que um dia começou a sumir coisas mais caras. Até mesmo sapatos novos que eu nunca tinha usado. Gente, sumiu. Daí eu tive que enfrentar a dura realidade. Eu percebi que esse rapaz roubava as minhas coisas. Bom, eu fui conversar com ele, ele me dizia que dava as minhas coisas para os mendigos, fazia caridade e eu, idiota, acreditei. Porém, dias depois, eu tive uma surpresa terrível. Me ligaram na minha loja, era o gerente de um banco dizendo que a minha conta tinha sido cancelada. Gente, eu quase morri nessa hora. Eu fui informada que todo o dinheiro que eu tinha na minha conta, até mesmo o depósito na poupança, sumiu tudo. Eu tive que encarar esse pesadelo. O meu ex roubou tudo. Chegando em casa, eu fiquei furiosa, coloquei ele contra a parede mesmo e foi aí que ele confessou tudo. Ele disse que na verdade era casado e que dava as minhas coisas, inclusive dinheiro, o meu dinheiro, para a esposa dele. E a situação era bizarra. Ele era desempregado, mas eu não sabia na época. A esposa dele também não sabia. Bom, ele comprou uma moto para ele, encheu a casa dele de móveis para a esposa, que eram coisas, minhas coisas, que ele no começo dizia que dava para os mendigos. Gente, eu fiquei com muito ódio desse cara. Foi aí que eu terminei tudo e, para piorar, eu descobri que ele também usava o meu cartão de crédito e comprou tudo que se possa imaginar em lojas.
E foi aí que eu disse que ia na polícia denunciar ele por roubo. E aí ele me pediu desculpas e chorou, dizendo que estava arrependido. E eu, besta, como sempre era, perdoei. Dias depois, eu aceitei ele de novo na minha casa. Gente, foi a pior merda que eu fiz. A minha desgraça foi ainda pior. Um belo dia, era domingo, e esse infeliz, sabendo que a minha loja estava fechada, chegou lá no meu trabalho e roubou 35 perfumes, sendo que cada um deles custava sabe quanto? R$ 700. Ele só não reparou que tinha câmeras de vigilância filmando a loja. No dia seguinte, a dona me comunicou, me mostrou tudo e ela me demitiu na hora. Resumindo, eu tive que pagar tudo. Isso significa que eu tive que arcar com todo o roubo dele ou eu ia ser presa por algo que eu não fiz. Eu cheguei até a vender o meu carro para pagar as dívidas dos perfumes, a dívida dos cartões que ele gastou. Gente, eu me ferrei toda. E detalhe, eu morava em um bairro nobre, passei a morar sabe aonde? Em uma favela. Eu tive que morar em uma casa com esgoto passando no quintal. Gente, a minha vida virou um lixo. Depois de uns dias, eu tentei suicídio. A minha família, que deveria me dar apoio, todos me chamaram de burra, todos viraram as costas para mim. E esse rapaz, que foi o meu ex, sabe o que ele fez? Ele, com a maior cara lavada do mundo, foi embora para outro estado com a esposa dele. E depois de algum tempo, eu vi no Facebook fotos dele com a esposa. Ele, na verdade, não tinha Facebook. Por isso, eu fiquei até surpresa quando eu encontrei um perfil dele. Quando eu fui abrir o Face dele, gente, eu não acreditei no que vi. Eles postaram foto em uma casa de praia com 2 carros na casa, piscina, etc, etc. Eu, no começo, eu achei que era alugado, era deles mesmo. Olha, eu quis morrer ali mesmo quando eu vi isso, pois eu tava tão fodida e ele numa boa. Eu fui na farmácia comprar um remédio para dormir, chegando em casa, tomei e dormi. Eu fui acordar 2 dias depois. Quando eu acordei, eu tive um choque de realidade. Eu não tinha nada para comer, não tinha nada, nada. Todo o dinheiro que eu tinha, eu gastei em remédios para dormir. Até que um dia teve uma festa de aniversário em uma rua perto da minha casa. Depois que terminou essa festa, ficou espalhados pelo chão muitas latinhas de cerveja. Isso era de madrugada. Eu fui lá com uma sacola, juntei tudo e fui vender na sucata. Com isso, eu ganhei cerca de R$ 16. Então eu fui no mercadinho comprar algo para comer e com aquele dinheirinho que eu consegui, eu comprei pacote de pão, café e açúcar. Só que o dinheiro não deu. E foi nessa hora que o destino pregou uma peça em mim. Uma mulher apareceu e disse que ia pagar para mim o que eu precisava comprar, né, para sobreviver. Eu aceitei, é claro, agradeci muito a ela, chorei tudo. Eu fui para casa. No caminho, parou um carro vermelho do meu lado, a porta abriu e uma mulher desceu. Quando eu fui ver, era a mesma que pagou as minhas compras no mercadinho. Ela então me disse assim: Ei, você, eu sei que você está passando por um momento muito difícil, mas eu vou te ajudar. Eu só sei que eu fiquei olhando e chorando. Depois ela me deu o endereço dela para eu ir. No dia seguinte eu fui. A casa dela era enorme e muito cheirosa. Então eu entrei na casa, a gente ficou conversando. Porém, quando eu entrei na casa dela, eu descobri que ela era da religião Umbanda. A gente ficou sentada no sofá até que ela colocou umas velas no chão. E ela disse que sabia de tudo que tinha acontecido na minha vida. Disse que meu ex destruiu a minha vida, me deixou mergulhada em dívidas, que eu perdi tudo, sendo que eu não tinha contado nada para ela. Então eu perguntei como ela sabia de tudo aquilo que eu estava passando. Ela disse que simplesmente sabia. Bom, eu percebi que ela, na verdade, era uma mãe de santo. Então, ela me pediu para ficar de joelhos dentro de um círculo de velas, me deu banho de cachaças, folhas, pipoca. Eu não vou entrar em detalhes, mas nesse momento do ritual, essa senhora já não era mais uma mulher.
A voz era de um homem, mas era uma voz gentil e educada. Eu percebi que ela estava incorporada com uma entidade, que eu não posso revelar o nome. Mas essa entidade ficou falando comigo e disse que em poucos dias tudo que tinha sido roubado de mim ia ser devolvido em dobro. Então nessa hora eu desmaiei. Quando eu acordei eu já estava em casa. Foi essa senhora que me levou para casa no outro dia pela manhã. E foi então que eu tive mais uma surpresa, só que dessa vez a surpresa foi gigantesca. Naquele mesmo dia, eu recebi uma ligação. Era a minha ex-patroa dizendo que queria falar comigo. Ela disse que me queria de volta, trabalhando com ela, só que dessa vez de representante da loja. Detalhe que o salário que eu ia ganhar ia ser 5 vezes maior do que o salário que eu ganhava como gerente. Olha, eu só sei que eu chorava e agradecia muito. Ela disse que eu não tinha culpa de nada, que eu tinha passado, do que me ocorreu na época, né, que o meu ex me roubou. Sabe, parece que a mente dela mudou do dia para a noite. Enfim, eu comecei a trabalhar, até que uma semana depois, um belo dia, eu estava no Facebook, estava em casa, eu entrei no perfil do meu ex, só por curiosidade mesmo. Bom, sabe o que aconteceu? Sabe o que eu vi lá? Na foto do perfil dele tinha uma foto de luto e algumas pessoas mandando mensagens, prestando condolências e tal. Bom, eu descobri que ele e a esposa dele morreram. Todos os dois foram afogados na piscina da casa deles mesmo. E quem estava dando a notícia no Facebook deles era a mãe dela, a mãe da esposa dele. Ela que deu a notícia. E o mais estranho é que nos comentários ela contou para alguém que pouco tempo antes deles morrerem, esse meu ex contava para ela que todo dia tinha pesadelos horríveis, que eram coisas que ele contava para a sogra, sabe? E que no dia do afogamento tinha acontecido uma festa na casa deles mesmo, e depois que todo mundo foi embora, a sogra dele foi a única que ficou na casa com eles. Na verdade, tinha câmeras pela casa toda. Então ela viu algo puxando os dois para o fundo da piscina, porém ela só viu isso depois que tudo já tinha acontecido, porque no momento que aconteceu o acidente, ela já estava dormindo. E o mais curioso é que dias antes disso acontecer, a filha dela dizia que acordava mordida, que o cabelo dela começou a cair do nada, e o marido dela, no caso esse meu ex, acordava gritando de medo, pois ele tinha pesadelos. Ele até chegou a dizer que sonhava que via alguém no banco de trás dele. Enfim, eles sempre diziam que, sabe, que viam coisas como se tivesse alguém, alguma coisa assim muito errada perseguindo eles, sabe? Olha, eu nunca fui de me alegrar com a desgraça alheia, mas vendo tudo aquilo pelo Facebook, eu fiquei feliz porque todo o mal que eles me fizeram, principalmente esse meu ex, ele me pagou e me pagou da pior forma possível. Dias depois, eu tive mais uma surpresa. A minha patroa morreu e quem assumiu a loja toda fui eu. Ela tinha, na verdade, 5 lojas. Meses depois, eu comprei as lojas dos herdeiros que tinham ficado com a loja que eu trabalhava. E para finalizar esse meu relato, até hoje eu sou um bandista com muito orgulho e eu aprendi que as entidades são boas quando querem e ajudam quando precisamos. E até hoje não me falta nada, todo dia eu faço minhas mandigas e até hoje essa senhora, essa mulher que me ajudou é minha grande amiga e minha vizinha.